Estive fora por um tempo e o que Deus trabalhou em mim nesse período é exatamente o que você precisa ouvir agora. Olá, queridos! Bom dia! Que a graça, a paz, a bondade, o amor do Senhor sejam multiplicados sobre a sua vida nessa manhã. Estamos de volta! Seja muito bem-vindo a mais uma temporada do nosso Café e Graça. E aí, como é que vocês estão? Estive fora por um tempo e é verdade que muito mais tempo do que eu planejei, né? Mas eu não vou ficar aqui gastando o seu tempo para me justificar desse meu sumiço. A verdade é que eu sumi, mas eu tô de volta. E é o seguinte, o que Deus trabalhou, o que Deus tem falado comigo nesse período é, é algo poderoso e que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nessa primeira semana, onde nós, na verdade, nas próximas semanas dessa nova temporada, eu quero focar com você, eu quero trabalhar com você uma palavra que eu recebi de Deus. Quero compartilhar com você sobre o tema restauração e restituição. Este é um tempo de você ter a sua vida restaurada, de você receber restituição na sua vida. Agora, eu não estou falando de uma restauração que você conquista pelo seu esforço. Não. Eu estou falando de algo que você recebe pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu acredito firmemente, eu creio que é chegado um tempo de restauração, de restituição em todas as áreas da sua vida. E nós vamos compartilhar sobre isso nessas próximas semanas. E você precisa estar aqui comigo para receber essa palavra, para ser nutrido dessa verdade e, de fato, viver uma nova estação na sua vida. Vamos lá? Então, pega o seu café, porque aqui a esteira para. Pegue sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta e vamos para o nosso episódio de hoje. Há um tempo atrás, eu compartilhei uma palavra que é a palavra que o Senhor me deu para esse ano. Eu falei sobre restauração e restituição. E eu comecei essa palavra compartilhando um texto interessante da criação do homem aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26 diz assim a palavra: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Muito interessante esse texto, porque esse é o código original da criação de Deus, o porquê nós fomos criados. E existem algumas coisas aqui muito interessantes, e o tempo não nos possibilita mergulhar nisso, mas eu quero destacar algumas coisas aqui com você. Primeira coisa que nós temos aqui é a palavra imagem. Se você tem a sua Bíblia, faça como eu aí, ó, circule essa palavra imagem agora aí na sua Bíblia. Imagem. A palavra imagem aqui significa reflexo. Reflexo. Ou representação. Essa palavra, ela aponta para a identidade do homem. O homem foi criado com uma identidade. Qual a identidade? A imagem de Deus. Imagem é sombra, reflexo. Tá vendo ali o meu reflexo ali atrás? Isso é imagem. O que a sombra faz? Aquilo que eu faço. O que a sombra é? Aquilo que eu sou. Então, a identidade do homem original é que ele foi criado para ser como Deus. Não Deus, nós não somos Deus, mas nós representamos a Deus. Então, Deus é espírito, nós somos espírito. Deus é eterno, nós somos eterno.
Deus tem o seu caráter e nós temos atributos desse caráter de Deus em nós: o amor, a bondade, a generosidade. Então, o ser humano ele foi criado para ser essa representação de Deus. Essa é a identidade original do ser humano. É por isso que em 1 João o apóstolo diz que assim como ele é, nós somos nesse mundo. Porque nós somos criados para ser a imagem de Deus. Agora, há uma outra palavra aqui que é a palavra semelhança. Circule aí essa palavra. Semelhança. E a palavra semelhança aqui vem de funcionalidade. Significa que o homem que foi criado para representar Deus tem a mesma função de Deus. E qual é a função de Deus? Deus é a liderança absoluta do universo. Deus governa sobre todas as coisas. E Deus criou o homem para que, a partir de sua identidade, o homem também exercesse governo. Agora, preste atenção que isso aqui é muito importante. Deus é soberano. E na sua soberania, ele decidiu compartilhar autoridade com o homem. Então, na identidade original, no código original, o homem foi criado para representar Deus e para governar como Deus. E é por isso que o versículo fala que a terceira palavra, que é dominem. Circula aí a palavra domínio. Então, uma vez que eu tenho a identidade e eu tenho a posição de autoridade, então eu exerço domínio. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e aqui ele vai citando. Então, o governo na vida do homem faz parte do plano de Deus. Mas o governo está debaixo de uma autoridade. E essa autoridade provém de uma identidade. Isso é muito forte, né? Por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos a ideia religiosa de que nós somos criados, que nós nascemos de novo, que nós somos cristãos para tentar sermos bons o suficiente, para tentarmos conquistar algo no mundo espiritual, sabe? Tentar ser abençoado por Deus é uma vida, sabe, pesada, de tentativa, uma vida miserável. Mas segundo o código original aqui, segundo a verdade do evangelho, não foi para isso que nós somos criados. Nós fomos criados para viver uma vida que representa Deus, debaixo da autoridade de Deus, governamos. E essa é uma verdade também que nós encontramos no Novo Testamento. Paulo diz que os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, estes reinarão em vida. Ou seja, o propósito de Deus para nós é o governo. O governo é fruto da autoridade. E a autoridade é fruto da identidade. Se você não assistiu o sermão completo do qual eu estou me referindo, ou se você já assistiu, eu convido você a assisti-lo novamente. O nome do sermão é Restaurados e Restituídos pela Graça. Esse sermão é a base de tudo que nós vamos compartilhar aqui nessa semana. Então, eu te convido a assistir, se você não assistiu, e a reassistir, você que já assistiu, porque vai te ajudar a ter uma clareza maior sobre o que nós vamos compartilhar aqui, tá bom? O link está aqui na descrição para você assistir essa ministração que está aqui no YouTube. E também está no primeiro comentário fixado aqui abaixo, tá bom? Assim que terminar esse devocional, clica aí, assiste, para que você receba essa palavra completa, tá bom? Mas preste atenção, essa é a verdade. Eu quero que você escreva aí nos comentários, você anote aí no seu caderno. Escreve aí, eu nasci para reinar. Escreve aí. Eu nasci para reinar. Lá em Salmos,
Salmos 115. Olha só o que a palavra de Deus diz. Salmos 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Olha a soberania de Deus. Os céus são os céus do Senhor, e ele criou a terra. Mas a terra ele deu. Ele deu aos filhos de Adão, ou seja, aos seres humanos. Então preste atenção. Deus decidiu entregar o governo, a autoridade da terra, da criação, nas mãos do homem. Por quê? Porque o homem foi criado à sua imagem, à sua semelhança, para o governo. Então, nós fomos criados para reinar, debaixo da autoridade e da identidade original de Deus para nós. Agora, a religião coloca na nossa cabeça coisas que vão minando essa verdade. Então, a religião coloca para nós dizendo que nós precisamos tentar merecer alguma coisa. A verdade é que você nasceu para reinar em vida. E se você não entender essa verdade, você vai viver uma vida escrava e à mercê daquilo que Deus não tem preparado para você. Entenda o seguinte: governo, autoridade, não é algo que você tem que tentar merecer. Não é consequência da sua performance. É quem Deus te criou para ser. Aqueles que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Não é uma conquista, é uma herança. Você foi criado para reinar em vida. Agora, a verdade é que o pecado e a religião roubam isso de nós. Quando Adão pecou, Adão roubou de nós a nossa identidade original. Perdemos a conexão com Deus, perdemos o propósito original, perdemos a autoridade e perdemos o governo. O diabo, através do seu sistema, através dos seus ataques, roubam de nós a vida que Deus tem preparado para nós. A vida de governo, a vida de autoridade. E é por isso que precisamos ser restaurados. Deus não planejou para nós uma vida miserável. Deus não preparou para nós uma vida de sobrevivência, uma vida onde nós temos que lutar para merecer alguma coisa. Não. Nós fomos criados para sermos quem Ele é, para termos o que Ele tem, para vivermos aquilo que Ele quer que nós vivamos. Agora, fomos roubados. Por isso precisamos ser restituídos. A restauração e a restituição de Deus na sua vida nada mais é do que Deus trazendo de volta aquilo que o diabo, que o pecado e que a religião roubou de você. Você precisa crer que este é um tempo de restauração na sua vida. Amém? Entenda que se você está em Cristo, você não está mais debaixo da natureza de Adão. Você não está mais debaixo de uma natureza de morte. Você não está debaixo mais de uma sentença de miséria. Não. Se você está em Cristo, você recebeu agora a identidade de filho. De filho amado de Deus. Você saiu do domínio das trevas e agora você está debaixo da graça. E os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, estes reinarão em vida, estes viverão a plenitude do propósito de Deus. Aleluia! E para que isso aconteça, a sua mente precisa ser renovada, para que a sua fé seja ativada e então você comece a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Sabe, você não precisa lutar para retomar aquilo que Cristo conquistou na cruz por você.
A bênção de Deus, a restituição de Deus foi resgatada, foi liberada pelo sangue de Jesus. Agora, o que nós precisamos é gerar fé no nosso coração, para nos apropriarmos disso. E é isso que eu quero fazer com você aqui nessas próximas semanas. Compartilhar a palavra, para que por meio da palavra, a fé seja gerada no seu coração e você se aproprie da restauração e da restituição do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar para que você possa tomar posse disso. Você não precisa tentar merecer. Você não precisa tentar ser bom o suficiente para receber a bênção de Deus. Não. Ela já está na sua mão. Se você está em Cristo, você recebeu uma nova identidade. Se você está em Cristo, a bênção é um direito seu, faz parte da sua herança. Por quê? Porque o sangue de Jesus já pagou o preço. Ele é o seu restituidor. O link do vídeo da ministração completa está aqui abaixo. Assista esse vídeo, assista essa ministração. O link está na descrição e no comentário fixado. Assista, porque eu tenho certeza que isso vai trazer uma amplitude, um entendimento, uma revelação muito maior na sua vida. Amém? Mas antes, vamos orar. Eu quero orar com você para que você possa ter fé nesse dia e se apropriar. Você não tem que conquistar. Você tem que crer que a conquista já foi feita. Jesus já conquistou a sua restituição e ela vai se manifestar na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma declaração com você. Feche os seus olhos. Diga comigo: eu renuncio à identidade de escravo e recebo, pela graça, a restituição da minha identidade como imagem e semelhança do meu Pai. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu te agradeço por esse retorno, por essa palavra nessa manhã. Eu declaro agora sobre cada pessoa que me assiste, que me ouve, em nome de Jesus, o tempo da escravidão acabou. Este é um tempo de restauração, de restituição sobre os teus filhos, Pai. Eu declaro que a serpente já teve a cabeça dela esmagada. E a nossa identidade não está nas circunstâncias. A nossa verdadeira identidade está na revelação da obra consumada de Cristo na cruz. A partir de agora, como filhos, confiamos na Tua graça. E por esta graça seremos restaurados, restituídos em todas as áreas da nossa vida. Você crê nisso? Então diga um amém bem forte ao Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia! Você está sendo restaurado à sua posição original. Vamos escrever isso? Você está comigo? Voltei para compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero saber se você está comigo nessa nova fase. Então vamos fazer o seguinte. Escreve aqui nos comentários. Coloca aqui: tô de volta ao posto. Escreve aí: tô de volta ao posto. Quero saber quem está comigo e que vai tomar de volta a autoridade e o governo para os quais foram criados. Escreve aí: tô de volta ao posto. Bom, nós vamos encerrar esse nosso episódio de hoje. Quero te pedir para você apertar o like. Muito importante o seu like, que nos ajuda a alcançar e abençoar mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e toque agora no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado e assista agora ao sermão completo, Restaurados e Restituídos pela Graça. Amanhã nós estamos de volta e vamos continuar nessa jornada de restauração e restituição. Te vejo amanhã, estamos de volta, mais um Café e Graça. Deus abençoe.